Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos de muita paz. Tudo aconteceu de maneira inesperada. Era o mês de setembro do ano de 1950. Naquela oportunidade, encontrávamos-nos em pleno desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Desenvolvimento este que prossegue, porquanto é interminável. E por hábito, sempre reservávamos determinados horários para a oração. Residíamos então em um bairro muito modesto, na cidade do Salvador. O nosso quintal confraternizava com os denominados alagados. A região, que era constituída por um pântano imenso, no qual era tirado o lixo da cidade. E ali se construíam as casas humílimas dos necessitados. Invariavelmente, ao atardecer, quando eu retornava do trabalho, sentava-me à sombra de uma árvore e, olhando aquele imenso paú, onde as misérias se tornavam mais tormentosas, dedicava-me à oração pelas criaturas aflitas, atormentadas, que ali se manifestavam na deplorável situação da miséria econômica, fruto espúrio da miséria moral. Certa oportunidade naquele mês, enquanto o leque de plumas douradas do sol ia fechando as suas cores grandiosas e refletiam nas águas paradas do pântano alguns revérberos apenas, eu vi chegar um ser espiritual que me provocou um grande choque. Apresentava-se com inúmeras deformidades. O pé direito estava envolto em tarapos, denotando modificações estruturais. Apoiado a um bordão, ele se me acercou e pude perceber-lhe os olhos dominados por uma tremenda cegueira. Mas, ao mesmo tempo, havia na área da garganta uma ferida atroz que lhe provocava, quando na terra, dores acerbas. E aquele ser que se me acercava falou-me com uma voz inesquecível: venho pedir-te uma caridade, porque nós somos irmãos. Na minha ignorância relativamente juvenil, eu estava com 23 anos, redargui mentalmente: Deus meu, que tipo de irmãos eu tenho no além? Aquela entidade que transpirava tanto sofrimento, na aparência deformada, chamava-me docemente de irmão e companheiro de vilegiatura carnal no passado. O espírito sorriu, percebendo meu pensamento, mas não deu a importância que eu atribuíra à minha reflexão. Eu venho pedir-te, Divaldo, para que visites o leprosário de Águas Claras. Assim se pronunciavam as expressões em torno da terrível destruição dos tecidos provocada pelo mal de Hansen. E como eu vinha de uma tradição de ignorância, de superstição, de uma cidade do interior do estado da Bahia, ante a solicitação e a enunciação da casa de Hansenianos, eu respondi de imediato: nem pensar.
Eu tenho pavor da lepra. E eu só estou pronunciando o nome porque o Senhor acaba de anunciá-lo. Nas tradições do povo onde eu nasci, o fato de pronunciar o nome de lepra ou morfeia produzia uma predisposição orgânica para o contágio da doença. E eu tinha tanto pavor que dizia, como todos aqueles do meu tempo, aquela doença. E, ao mesmo tempo, fazia acompanhar a expressão de um gesto cabalístico. Batia na face 3 vezes para não pegar a doença. E foi assim que eu fiz. O espírito sorriu jovialmente e me disse: Divaldo, eu venho pedir-te para que vás lá, para que não tenhas que ir para lá. O que preferes? Eu disse: ir lá, porque eu indo poderia voltar. Mas se eu fosse para, era definitivo. Ele então sorriu e me disse: eu sou teu amigo Jesus Gonçalves. Faz muitos séculos estivemos no poder transitório da França, quando me encontrava com a púrpura do cardeal de Richelieu, administrando o grande país na condição de regente de uma monarquia em plena decadência. E naquela oportunidade, tu eras, e declinou um nome muito especial. Éramos amigos. E eu posso mesmo dizer que tu eras uma espécie de secretário em quem eu confiava muito. Fez uma pausa. Hoje, a nossa casa era uma pequena sala na rua Barão de Cotegipe, 224, na cidade do Salvador. Ali nos reuníamos desde há 3 anos, o dia 7 de setembro de 1947, quando fundáramos o Centro Espírita Caminho da Redenção. Hoje irá visitar-te uma pessoa que me é muito cara. Veio de São Paulo para determinada tarefa aqui em Salvador. E ela irá ter contigo, acompanhada de 2 amigas que a assessoram. Ela se chama Zaira Pitt. E tu irás dizer-lhe que eu apareci para dar-lhe um abraço muito afetuoso. Fez outra pausa. E tu lhe perguntarás como deves fazer a visita ao leprosário em Águas Claras, um subúrbio da cidade de Salvador. E à medida em que ele foi falando, foi se modificando. Aquela expressão deformada, purulenta, o claudicar quando ele andava, tudo isso se deu lugar ao porte gentil de um homem de rara beleza, conforme ele estava antes de contrair a doença na cidade de Bauru, no estado de São Paulo, quando era jornalista e escritor. Porém, a sua presença agora era aureolada de uma peregrina luz, e onde antes eu havia percebido as marcas ferreteadas pelo fogo da destruição, havia uma tecelagem muito delicada de algo que se me afigurava como uma energia fosforescente, numa tonalidade sulfurina, mas na tonalidade violeta. E ele, percebendo meu deslumbramento, disse-me: aí está, Divaldo, as carnes que a doença devorou, a divindade entreteceu com delicados fios de luz. Nunca te espantes,
com esses processos degenerativos que procedem da alma e é que, bem recebidos pela criatura humana, diluem-se e transformam-se naquela energia cósmica que vitaliza o nosso universo. Sorriu e disse-me que me não esquecesse de dizer da sua presença logo mais, dentro de 1h30, em nossa reunião doutrinária. Era natural que eu experimentasse uma grande excitação. Era uma revelação que me colocava num aturdimento muito grande, porque me explicava uma série de quesitos que eu trazia desde a infância. Recordava-me, por exemplo, na minha infância, que muitas vezes, brincando, eu enunciava palavras desconexas, sem sentido, que na minha família modesta não tinha nenhuma significação. Mais tarde, ao cursar a Escola Normal Rural de Feira de Santana, onde recebi o diploma de professor primário para lecionar nas cidades do interior agricultura e jardinagem, eu vinha saber que se tratava do latim. E alguma daquelas frases que me bailavam na mente, e eu não tinha a menor ideia de que se tratava, o cônego Padre Mário Pessoa interpretou-me muitas delas, dizendo que faziam parte do missal. Naturalmente, eu depreendi que estavam no meu inconsciente profundo, graças a reencarnações pregressas que houvera mantido na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, concomitantemente, durante a Segunda Guerra Mundial, celebrizou-se no Brasil um jovem repórter de rádio chamado Heron Domingues. Esse cavalheiro, através da Rádio Nacional, que se ouvia em todo o território, apresentava um noticiário com o pseudônimo de Repórter Esso. Ele era financiado pela empresa Exxon dos Estados Unidos, Esso no Brasil, e dava sempre notícias da guerra. Nós não tínhamos rádio em nossa casa, mas no armazém de defronte havia um rádio. E naqueles horários do Repórter Esso, as pessoas reuniam-se para saber o que se estava passando na Europa. E enquanto ele dava as notícias da guerra, a começar pela invasão da França, quando Paris e Roma se entregaram aos nazistas para evitarem a destruição, numa daquelas reportagens memoráveis, eu ouvi uma música muito peculiar. Era uma música estoica, uma marcha heróica, e eu podia ver psiquicamente pessoas erguendo varapaus, instrumentos modestos da lavoura, e marchando pelas ruas, que mais tarde eu identificaria como sendo de Paris. E vinha a saber a posteriori que era a Marselhesa. No meu inconsciente profundo estava letra e música que eu trauteava sem saber, acreditando ser dessas composições juvenis que todos temos em determinado período da vida. Ao receber a informação de Jesus Gonçalves, que estivera na França séculos antes da Revolução de 1789, percebi que provavelmente também viera, uns 200 anos aproximadamente depois, naquele período em que o país sangue sedento estava sob a governança do período do terror. E foi com a alma incendiada de conflitos
que naquela reunião da noite, para um público de 40, 50 pessoas, que era o nosso auditório habitual, eu me referisse à presença do Espírito Jesus Gonçalves naquela tarde. E para o nosso encantamento, nós todos éramos muito modestos, funcionários públicos, sem projeção social. Levanta-se uma dama no auditório que nos chamara a atenção desde a chegada, muito bem vestida, muito bem penteada, com um aspecto de nobreza, e sorrindo diz: pois eu sou Zaina Pitt, amiga íntima de Jesus Gonçalves. Para quem não sabe aqui, quem foi Jesus Gonçalves? Disse ela. Ele era portador da ranceníase e esteve internado no leprosário em Pirapitingui, próximo a Sorocaba, em uma comunidade de quase 4.000 doentes. Então todos ficamos impactados. Não havia meios melhores de comunicação de massa, apenas o rádio, mesmo assim mais estática do que comunicação. E logo a reunião se transformou em um diálogo, porque eu lhe perguntei o que deveria fazer para visitar o leprosário, já que eu tinha pavor da lepra. E Zaina, sorrindo, me disse: não se preocupe, a lepra já está instalada naqueles que um dia a apresentaram no corpo. A lepra é moral, e ao reencarnar-se, o espírito imprime-a no perispírito, que por sua vez transfere ao corpo físico. O contágio, estabelecido pela ciência médica, é somente um contato demorado, pessoal, contínuo, mesmo porque crianças descendentes de leprosos não nascem contaminadas. A contaminação vem no período da amamentação, pelo prolongado estado de convivência e etc. E então ela explicou como nós deveríamos visitar. Primeiro, pedir às autoridades sanitárias permissão, porque aquele era um terreno proibido. As chamadas pessoas saudáveis, pelo menos em Salvador, não tinham acesso à entrada na área dos doentes. A comunidade era dividida em 3 estágios. A primeira parte do terreno era dedicada aos sadios, médicos, paramédicos, enfermeiros, famílias. Mais adiante, aproximadamente 300 metros, era a parte intermediária, onde se situava o ambulatório, para que os doentes da sua área, praticamente proibida aos saudáveis, virem e ali naquele campo intermediário recebessem assistência ambulatorial, internassem-se para as cirurgias, já que nas suas residências havia também algumas enfermarias coletivas para os que se encontravam nas fases mais graves da doença. Deu-nos também explicações, o que nós poderíamos levar como mimos. E ainda me recordo de que ela teve a gentileza de dizer quais os produtos que poderiam levar para auxiliá-los. Um tipo de óleo próprio, um tipo de sabonete, pequeninas toalhas, pequenos mimos. E então estabelecemos uma ponte de afetividade. A reunião foi encerrada na hora regulamentar e conversamos longamente com essa mulher extraordinária, que se pode dizer a mãe paulista dos rancenianos. Eu vim a saber que Dona Zaina Pitt era da cidade de Alfenas, em Minas Gerais, e que residia em São Paulo, era mãe de uma jovem. As suas 2 irmãs acompanhavam-na.
Uma delas estava vinculada à Igreja Anglicana da Inglaterra, porque o seu marido era ministro com quem se consociara em Londres, e ela fazia parte das tarefas na cidade de São Paulo em torno do anglicanismo, mas gostava do espiritismo, porque Dona Zaira era uma sensitiva muito apurada. E a outra também era sua irmã devotada. E estavam em Salvador em uma tarefa de gratidão, porque meses antes, Dona Zaira havia sido acometida de um câncer, mas de um câncer dos mais terríveis, e havia sido operada mediunicamente por um espírito que vivera na cidade do Salvador, o doutor Carneiro de Campos. Esse homem notável era latinista, profundo conhecedor da língua portuguesa, e era um dos apóstolos do idioma nacional na cultura brasileira, ao lado de Rui Barbosa, José Cupertino de Sena e etc. E havia sido o doutor Carneiro Ribeiro quem a operara, através de um rapaz que era funcionário da Companhia Antártica. Ele conseguira extrair o câncer sem lhe proporcionar qualquer dor, e deu-lhe para que, colocando em um lugar qualquer, fosse encaminhado para o exame anatomopatológico, feito na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, constatando a gravidade daquela enfermidade. Recuperara a saúde e viera, então, a agradecer aos familiares do doutor Carneiro Ribeiro. Naquele dia fora visitar uma senhora espírita, trabalhadora da causa na cidade do Salvador, a veneranda professora Raquel Ribeiro, uma admirável médium de incorporação, clarividência, psicografia. E depois de estar com Dona Raquel Ribeiro, para ter o endereço da União Espírita Baiana, Dona Raquel falara-lhe o meu nome, despertando-lhe curiosidade. Dizia Dona Raquel que também nós estávamos iniciando na seara espírita e que seria interessante que Dona Zaira nos conhecesse. Deu-lhe o nosso endereço da instituição, razão pela qual ela estava ali naquela noite, e a razão também pela qual o espírito Jesus Gonçalves aparecera-me para apresentar-lhe o sentimento de gratidão. Começa aí uma saga das mais audaciosas, porque Dona Zaira retorna a São Paulo e nós outros ficamos com a incumbência de, pela primeira vez na história da ranceníase na Bahia, visitarmos um sanatório das pessoas excluídas da sociedade. Entramos com requerimento no setor sanitário e esse requerimento foi imediatamente indeferido. O setor era dirigido por um grande leptologista, mas que tinha uma visão distorcida a respeito também da enfermidade, que se preocupava muito com os riscos de contágio. E durante 2 anos nós lutamos para conseguir a permissão para então visitarmos aquela comunidade. E conseguimos a permissão pelo cansaço, porque eu disse para ele: o senhor vai liberar ou vai mandar me matar? Porque o senhor vai se cansar de me ver aqui, porque eu irei oficialmente ou de qualquer outra maneira. Irei sem permissão. Irei caminhando adentro, me converso com eles. Assim então, 2 anos depois, em pleno mês de dezembro, com as temperaturas altas, ele permitiu que fôssemos visitar os enfermos, colocando certas restrições.
Deveríamos visitá-los às 10 horas da manhã com o sol latino, na praça da comunidade. Deveríamos ter o cuidado de ficarmos no sentido oposto à direção do vento, para que o contágio não se nos fizesse. E ele colocaria algumas pessoas de confiança para evitar qualquer proximidade menor de 5 metros. Então, nós aceitamos, porque o que nos interessava era ir pela primeira vez. Mas nesse ínterim, entre aquele primeiro encontro com Jesus Gonçalves, logo depois com Dona Zaira e a nossa visita à Casa dos Sofredores, uma verdadeira revolução aconteceu em nossa atual existência. Isso porque, chegando a São Paulo, Dona Zaira conversou com seus amigos. Ela mantinha em casa uma reunião espírita muito especial. Como era uma senhora de alta sociedade e mantinha um relacionamento com as paulistanas de 400 anos, realizava uma reunião em casa às 15 horas, exclusivamente para senhoras, cujos maridos eram muito ricos e tinham necessidade das esposas à noite para recepções, para jantares, mas permitiam que elas fossem à casa de Zaira à tarde para essa loucura de espiritismo, com a condição de nunca se dizerem espíritas. E as reuniões de Dona Zaira eram formosas, porque damas muito ricas ali se encontravam engajadas e socorriam Dona Zaira no seu programa de assistência social, não apenas aos recenianos, mas aos tuberculosos, ao lar de crianças órfãs na cidade de Poá, próxima à capital paulistana. E então, chegando, Dona Zaira falou a respeito do abraço de Jesus Gonçalves, entreteceu outras considerações, e uma dessas senhoras falou a outra, que falou a outra, porque as mulheres guardam segredo, só contam a outra. E a outra falou a terceira, e chegou ao conhecimento de um cavalheiro muito devotado ao bem, o senhor José Gonçalves Pereira, administrador da antiga Lintas Lever, que, sabendo desse jovem médium e fazendo uma viagem a Salvador, foi visitar-nos, estabelecendo um vínculo também de amizade. Então, o senhor Gonçalves convidou-nos para visitar São Paulo no período de férias. Era o período que podia viajar, férias, São João, Semana Santa, Carnaval, feriados, fins de semana. E então ele perguntou se nós aceitaríamos o convite. E ele disse que sim, estávamos já iniciando nossas viagens, já estivéramos em outras cidades. E desde que fosse elaborado um programa, a mim mandado previamente para aprovação, eu aceitaria ir à grande urbe. Ele retorna a São Paulo e combina com Zaira Pitt. E no dia 31 de dezembro daquele mesmo ano, de 1950, eu salto na cidade de São Paulo, o matuto na grande Pauliceia. Por coincidência, eu tive a ocasião de ver a passagem da grande corrida de São Silvestre. Foi assim que São Paulo me recebeu, com uma chuva torrencial como eu nunca houvera visto, e com os corredores dominados pela tempestade. Mas no dia seguinte, aguardava-me uma grande surpresa. Antes de iniciar o périplo de palestras, Dona Zaira ia levar-me a Pirapitingui, onde vivera os últimos anos da sua vida Jesus Gonçalves. E aí começa uma história comovedora e rica de belezas, demonstrando a interferência do mundo espiritual, no mundo orgânico, no mundo físico. Havia um jovem de nome Joaquim Alves. Era um artista, um pintor emérito,
E outro jovem sonhador de uma cidade do interior de São Paulo, Araras, o Dr. Lauro Michelin, que estava trabalhando para construir um hospital de psiquiatria à luz do espiritismo para atender os atormentados pela obsessão. Zaida convidou-os para que todos fôssemos ao leprosário e convidou também uma senhora multimilionária, que eu me permito não declinar o nome, porque sua família ainda se encontra na terra. Mas ela era herdeira do maior plantador de cafés finos, naquela época, em todo o território nacional. E esta senhora passava um grande golpe, o seu marido havia desencarnado. E ela estava na melancolia, na dor, que nada conseguia arrancar. Zaida convidou-a para que fosse ao leprosário a fim de ver dores muito maiores. E a senhora, enlutada, uma dama nobre, parecendo uma patrícia romana, fez parte da nossa caravana. Mas Zaida tinha um plano B, porque os espíritas somos assim. Sorrimos gentis com um plano embaixo do pano para pegar a vítima. E Zaida estava construída em pleno leprosário um pavilhão para rancenianos tuberculosos chamados tronco, aqueles que não tinham pernas e não tinham braços. E o pavilhão estava pronto, faltava ser mobiliado. E ela desejava levar essa dama, que era muito rica, para ficar sensibilizada e, claro, mobiliar o seu edifício de 3 andares. Dona Zaida não disse nada, só a posteriori me comunicou. E fomos. Chegamos a Sorocaba, dirigimos-nos a Pirapitingui, que era uma comunidade. Havia polícia, havia cárcere, havia prostíbulo. Uma cidade com todas as suas misérias e as suas grandezas. Mas eu não podia esperar o que aconteceria naquele dia de janeiro, de sol, de 1951. Caminhávamos, o grupo que chegava constituído por 6 pessoas, e íamos na direção do Centro Espírita, que houvera sido fundado por Jesus Gonçalves. Centro Espírita Santo Agostinho. Mas não é por acaso este nome. E do outro lado vinha um grupo, um rapaz alto, uma dama de óculos escuros, apoiada nele e numa outra jovem, e os 2 grupos encontramos-nos a meio do caminho. Então, aquela senhora de óculos escuros começou a falar. E como eu era muito imprevidente e um pouquinho precipitado, logo fiquei com as minhas reflexões. Porque ela disse, meu Deus, como Divaldo é jovem. E começou a me descrever. Eu disse, como que ela é louca. Todo mundo está me vendo. E ela está me descrevendo. Só que eu não sabia que ela era cega de ambos os olhos. E estava descrevendo-me através da clarividência lúcida. Era a viúva de Jesus Gonçalves, de nome Ninita. De imediato ela voltou-se na direção da dama e disse, tire esse luto, minha filha. O doutor fulano de tal, seu marido, está me dizendo que está vivo. O seu pensamento atormenta-o. Ele precisa de ficar livre, livre do café, livre da herança e livre desse luto. E está dizendo que a ama e que a amará por toda a eternidade. A mulher quase morreu, imagina. O morto vir dizer que a ama por toda a eternidade. Qual é a mulher que aguenta isso? Ela se emocionou e disse, é ele. Era assim que ele me falava. Eu te amarei por toda a eternidade. Fomos levados ao centro.
E ali estava o centro lotado por quase 200 indivíduos portadores da hanseníase. Eu nunca tinha visto as deformidades, a purulência, a gás infectada, os odores da carne humana apodrecida. E então Dona Zaida disse: Divaldo, hoje vai falar para vocês. Eu disse: meu Deus, o que é que eu vou dizer? O saudável. É muito fácil dizer para o doente: tenha paciência. Mas é muito difícil ter paciência quando está doente. E a mim me pareceria uma hipocrisia eu ir dizer-lhes coisas que eu não sentia, que eu não tinha a menor ideia. Então eu fiquei aturdido, profundamente aturdido, quando Jesus Gonçalves adentrou-se, luminoso, pôs a mão no meu ombro e disse: secretário, fale sobre Maria de Magdala, que desencarna também hanseniana. Então eu tinha agora o mote, a história fascinante da mulher equivocada da cidade de Magdala. Fazia muito calor, os odores eram muito desagradáveis. Então fui levado à mesa, Ninita segurou a minha mão e eu quase morri de medo, porque era uma doente segurando minha mão. Eu digo: meu Deus, eu não vou tocar em mais nada, vou passar álcool e depois vou acender um fósforo para matar esses terríveis mensageiros da destruição. Nada melhor do que a ignorância. E eu era o protótipo. Ela me levou à mesa e me disse: fale, meu filho, Jesus está com você. Então narrei a história de Maria de Magdala, como nunca, com uma emoção, criando cenários sob a inspiração de devotada mensageira de Jesus. E eles choravam, e eu também chorava. E quando terminamos, era o pranto de alegria, de gratidão a Deus. Então eles vieram todos quase, um a um, e abraçaram-me demoradamente. Então Jesus Gonçalves disse: só tem um jeito, Divaldo, atear fogo no corpo inteiro. Porque eu agora não tinha para onde fugir. Mas à medida que eles foram chegando, o terceiro, o quinto, eu já estava mimetizado, aí então eu me liberei, como diria na linguagem popular, liberei total, e aí fui abraçando e acariciando, e me tornei freguês do Centro de Reparação de Pirapitingui. E na saída, a dama de vestido negro, sentada ao meu lado, falou para Zaira, que ia no banco da frente: Zaira, você não tem necessidade de alguma coisa? Zaira então olhou, me piscou o olho, porque perguntar espíritas tem alguma necessidade é correr o risco de perder tudo o que tem. Então Zaira disse: exatamente não. E pediu ao doutor Lauro Michelin: dê um pulinho ali naquele prédio. Nós fomos à construção que a Zaira realizava, e ela, pegando na mão da senhora, disse: necessito somente de mobiliar esse edifício. Camas hospitalares, móveis, quadros, tudo aquilo que pode dar beleza. E ela disse: você tem ideia do custo? Disse: não, do custo não. Mas eu já estive na casa X, que era fornecedora de todo esse mobiliário, e está tudo lá aguardando somente quem pague. E a senhora disse: amanhã, que era uma segunda-feira, nós iremos lá e pagaremos, em homenagem ao meu marido. Foi assim a minha iniciação na cidade de São Paulo. No outro domingo, depois de assistir a inúmeras reuniões daquelas damas, onde eu vi as lições mais grandiosas de humildade, entre elas,
havia uma senhora riquíssima, esposa de um árabe, que ele dizia: durante o dia, não me importa que você fique com seu Jesus, mas à noite, você é minha mulher. E teremos que estar no clube sírio-libanês, você ostentando todas as joias, todo o nosso poder, porque para isso é que eu trabalho. E então, à tarde, ela ia à reunião na casa da Zaira. Havia um quarto especial onde trocava de roupa, tomando trajes mais modestos para participar da reunião, para ir à favela do Vergueiro, que era apenas uma favela em São Paulo. Hoje tem mais de 400. Para ir lá distribuir víveres, e às 19 horas, o marido veio buscá-la para os grandes banquetes. Esta senhora levou-me um dia à sua casa, na Avenida Brasil, nos Jardins. Pela primeira vez, eu entrei em uma mansão hollywoodiana. E ela, muito gentil, muito bondosa, foi me levando de sala em sala. E me disse: está vindo aquele Fragonard. Eu digo: o que será este Fragonard? Era uma peça de tapeçaria raríssima. Mas na escada que dava acesso ao piso superior, eu vi 2 vasos horríveis. E digo: meu Deus, rico é tão estranho. Como é que põe essas 2 panelas, uma de um lado, outra, a panela toda quebradinha, toda quebradinha. Eu achei uma humilhação, porque havia tela de Van Gogh e outras. Havia objetos de ouro maciço. E então eu olhei assim e perguntei: dona fulana, que coisa, a senhora não acha que está um pouco distante? Ela disse: não, Divaldo, são 2 e a minha. Esse pobre cessou me jogar ali. Então, sonhamos. Elas estão eu ator Paris, Chopin. E piano, a mão, e cada feita com a esquerda, e a senhora de era sala de música. Stradivarius. Eu olhei, depois a obsessão empurra, e eu é que vou para a cadeia. E havia um piano, eu digo: dona fulana, eu conheço esse piano. Eu disse: como não? Do filme A Noite Sonhamos, não é? Eu digo: essa senhora, a senhora sabe tocar? Ela deu uma gargalhada: nem uma nota. Mas o piano foi posto em leilão. E meu marido, Frano, lendo no jornal, nós fomos a Paris, leiloamos, compramos o piano e trouxemos. Porque a nossa sala de música, tendo Stradivarius, tendo a harpa tal, necessitava de um piano próprio. Então compramos. Ali estavam também estampadas figuras de Fragonard, o pintor clássico francês. Eu olhei e disse: está funcionando? Ela disse: sim, afinado. Eu aí me sentei e toquei. Ah, eu também sei tocar. Toquei Granada, que eu havia aprendido fazia milênios. É: Divaldo, como você toca bem. A granada explodiu e aí eu me vi livre. Estou ressaltando a grandeza, o poder desta mulher, que oportunamente disse ao marido: eu quero dirigir o lar de crianças de tal cidade, porque o diretor morreu no acidente e 90 crianças estão ao desamparo. Então eu quero que você seja o responsável pelas 90 crianças
E ele assumiu o lar de crianças. Desde aquela hora, portanto, mais tarde, no ano de 1953, e ela ia dar banho nas crianças. Ia cuidar, ela que tinha mordomo em casa e um exército de servidores. Ia modestamente vestida, digo modestamente, porque já não eram roupas de grife, mas eram roupas de alto custo. Tudo isso graças a Jesus Gonçalves. No domingo seguinte, eu tive a oportunidade de ser apresentado da Federação Espírita do Estado de São Paulo pelo inesquecível Pedro de Camargo, Vinícius, um dos mais belos oradores que eu jamais ouvi. Ex-protestante, ele escreveu livros maravilhosos que, lamentavelmente, as novas gerações não conhecem. Na Escola do Mestre, por exemplo, rico de lições preciosas, pedagógicas, educacionais. Então, graças a Jesus Gonçalves, iniciava esse périplo. E desde aquele 1951, mês de janeiro, retornamos a São Paulo mais de 200 vezes. Não somente à capital, como ao interior. Mas volvemos a Salvador e continuamos a nossa saga. Até o dia que conseguimos a permissão e fomos. E lá chegando, eles ficaram a uma distância regulamentar e eu comparava com aquele contato pessoal que havia tido em Pirapitingui. Mas conversamos. E o mais fantástico desse encontro é que quando nós terminamos, o Senhor destacou-se e agradeceu no discurso de improviso que nos levou às lágrimas. Era o pai, o chefe de uma família que frequentava a nossa casa e nós não sabíamos que ele era ranceniano. Porque naquela época, inclusive, a pessoa podia mudar de sobrenome para que a família não ficasse assinalada pela terrível tragédia da lepra. Esse homem seria o piloti para nós construirmos o centro espírita dentro da comunidade de Águas Claras. E continuamos a visitar a comunidade. Aquele diretor morreu, graças a Deus. Vieram outros, e vieram outros. Nós agora passávamos a visitar, levando 200, 300 pessoas para fazer encontros monumentais à sombra das árvores venerandas, naquela parte reservada aos doentes, que com a sucessão dos tempos foi sendo aberta e desapareceu a área dos falsos sadios, a área do intermediário, a área dos doentes, tendo livre acesso. Até que hoje a hanseníase é facilmente curável com $100. Se a pessoa fizer o tratamento, desde a primeira sintomatologia, quando começam a surgir a despigmentação e, naturalmente, as câimbras, tanto dos tecidos das extremidades, como das abas do nariz, das orelhas e etc. Mas então nós frequentamos o ambulatório até há pouco tempo, quando o laboratório foi desfeito, porque a ciência demonstrou que não era mais necessário isolá-los, mantendo somente algumas camas e algumas enfermarias para doentes do interior que viessem para tratamento cirúrgico, para recuperação. E ali nós tivemos as mais belas visões mediúnicas da nossa vida. Porque sempre íamos, visitávamos todos os doentes, um a um, aplicávamos passes, conversávamos, apresentávamos a terapêutica espírita. E nesse ínterim, tivemos a imensa alegria de conhecer aqui no Rio de Janeiro Amazonas Hércules e frequentar aqui o Filhos de Deus, o centro espírita por ele criado em Curupaiti. E a conviver com estreito relacionamento com esse amigo querido que está aqui conosco neste momento.
como também o querido Jesus Gonçalves. Mas quando eu falei que o Centro Espírita tinha o nome de Grupo Espírita, caracterizando essa personagem notável, Santo Agostinho, é porque no século IV, quando determinada tribo selvagem invadiu Roma e ia destruir a cidade, Alarico, o rei dominante dos visigodos, estava para destruir a capital do império e, encontrando-se com a sua tribo armada nos arredores de Londres, de Roma, pelo rio Tíber, vem uma barca que desliza na névoa. E então, Alarico, esse homem poderoso, corre para a margem do rio, e um homem de túnica branca, trazendo báculo, que lhe dava a característica de bispo da igreja romana, sem falar o seu dialeto, olha para ele e expulsa com a mão. E Alarico, diante daquele ser transcendental, reúne o seu exército e deixa Roma em paz. Voltará mais tarde, por volta de 410, quando Roma será saqueada e destruída. É porque Jesus Gonçalves é a reencarnação também de Alarico, o rei dos visigodos. Aquele que incendiava as cidades, que salgava a terra para que a grama não nascesse. Ele se reencarnará como cardeal de Richelieu, que travará grandes batalhas em Saint-Michel, na ilha de Saint-Michel, contra os huguenotes. Ele virá reencarnar-se no Brasil, onde se sublima graças à presença da ranceníase, que ele foi o elixir depurador. Assim é a nossa existência. Esse espírito de Escol, que já não necessita de reencarnar-se, manteve correspondência com o venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, ainda encarnado aqui na Terra. E me contaria a Chico, quando lhe narrei as minhas experiências, quando ele tomou conhecimento daquela existência no período de Richelieu e outras. Então me contava Chico como Jesus Gonçalves lhe apareceu para ditar esse livro monumental mediúnico, que traz as páginas belíssimas, especialmente dedicadas às rosas. Ele aparece recém-desencarnado no quarto modesto de Chico e Pedro Leopoldo e diz: libertei-me da ranceníase. E então ele vai escrever o poema em que o traz das sedas e dos brocados, dos títulos honoríficos e das posturas grandiosas para o leito da Morféia purificadora. E bendiz a lepra redentora, rosas, de que minha alma se enflora. E então Chico me contará alguns detalhes dessa existência luminosa que se converterá no grande benfeitor da ranceníase no Brasil, auxiliando inclusive a erradicação da enfermidade, o que não foi conseguido por negligência não sei de quem. A ranceníase hoje é novamente pandêmica. Em cada 10 minutos, um novo diagnóstico. Fora aqueles que não têm oportunidade de encontrar um posto de saúde lá na floresta amazônica, no Pará, principalmente na grande região do Equador, por ser uma doença eminentemente tropical. E foi graças a esse Jesus Gonçalves que também trabalhamos contato com uma outra grande missionária brasileira, cuja vida narrei em inúmeras conferências, Dona Eunice Weaver, que criou
os preventórios, as casas para recolher crianças descendentes de rancenianos, que nasciam sadias e permaneciam saudáveis, porque eram tiradas do colo das mães logo depois do nascimento. E Dona Eunice, no seu ministério grandioso, conseguiu no ano de 1956 apresentar a um programa de leite de determinado nome a criança mais saudável do Brasil, que ganhou o prêmio. Era uma criança do preventório de Eunice Weaver, filha de ranceniano, e que se nutria daquele leite. Então a nossa vida é rica de bênçãos. É uma jornada rápida, cheia de ilusões. A carne nada mais é do que um instrumento para o nosso processo de autodominação. Dela utiliza-se o espírito para romper as amarras do passado. Por isso que, na bela mensagem da irmã Rosália, em o Evangelho segundo o Espiritismo, esse Espírito Nobre diz: bendita sejas dor, sem qualquer conotação masoquista. A dor é uma bênção que Deus nos coloca pelo caminho evolutivo. Não é uma maldição, não tem um caráter punitivo. É a experiência redentora para nos libertarmos das amarras terríveis dos nossos delitos, para nos depurarmos dos crimes hediondos que todos praticamos no passado e ainda hoje, se não fisicamente, pelo menos nos petardos mentais que descarregamos uns contra os outros no momento da ira, nas horas da fúria, nos instantes da amargura. Eu havia trazido um outro tema, e quando me levantei, Jesus Gonçalves disse-me: conte-nos para eles a nossa história, e diga que em nossa casa vários que pertenceram às nossas hostes no século IV e posteriormente no período de Richelieu estão reencarnadas aqui conosco, aprendendo a conjugar o verbo amar através da iluminação da consciência pelo verbo saber. Somos, portanto, aprendizes da vida. Desejo congratular-me com os companheiros que estão erguendo este santuário à saúde integral, porque somente através da conquista da saúde integral, de dentro para fora, é que poderemos conseguir a saúde exterior a que apresentamos do lado de fora. E é através, muitas vezes, da renúncia, dos silêncios, da gentileza, do perdão, que nós poderemos ser indubitável, inegavelmente felizes. Então, diante das provocações do mundo, do erotismo perturbador que graça seduzindo-nos, das ambições desmedidas, façamos uma breve pausa e pensemos na transitoriedade do corpo, sem manter nenhum estado de melancolia ou de depressão. Bendigamos a vida, coroando-a de sorrisos. A benfeitora Joana de Ângeles sempre me diz: meu filho, ser instrumento para a mensagem aos corações é muito fácil. Deus te tem concedido uma larga jornada, abençoada pela saúde, mas eu espero ter a oportunidade de ver-te falar sorrindo, enquanto as dores excruciantes estejam fazendo-te chorar. Então aí eu saberei que tu és realmente discípulo dele, se não te queixares, se não te fizeres de vítima e nem te considerares mártir. E então eu lhe digo sempre que venham as dores, porque são elas o caminho da iluminação. Que venham os testemunhos, porque o circo de Roma
Nós que admiramos tantos mártires, mas não queremos ser. Hoje não está mais circunscrita a uma área. E as feras não estão mais dentro daquelas paredes. Estão em nosso lar, em nosso trabalho, na rua, no clube, onde quer que nos encontremos. Aí estaremos nós sendo convidados ao testemunho da fé, para que todos saibam que somos discípulos dele, que nos continua amando, o incomparável poeta de Nazaré, nosso Senhor Jesus Cristo. Desta maneira, agradecendo a assumida honra de aqui estarmos nesta tarde e noite, evocando a figura apostolar de indivíduos que se tornaram exemplos para seguirmos, face ao bem que realizaram, eu gostaria, Senhor, de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, em que impossibilidade de ser um sendal de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, derramando gotas de claridade na amargura. Eu gostaria de ser a chuva generosa, que em caindo sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um vaso com água fria, para matar a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu queria ser o jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser o jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, colocada na frincha de uma rocha, apresentando beleza no altar da natureza. Eu desejaria ser um pomar de frutos maduros para matar a fome da humanidade. Mas como não vou lograr, eu te quero rogar para ser uma árvore frondosa, derramando sombra pelo piso do chão, para quando alguém passasse de mansinho e eu lhe pudesse perguntar o nome com carinho, quem és tu? Se ele me dissesse, sou teu irmão, por minha vez eu lhe diria, sou teu amigo, irei contigo, dá-me tua mão. Eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas na minha posição, reconheço que nunca lograrei. Então eu te pedirei para ser uma pedra pavimentando o chão. Eu desejaria ser um trigal para matar a fome de pão. Mas a minha carência é tão grande que nesta solidão jamais conseguirei, então te rogarei para ser um grão que caindo no chão se multiplique no milhão e atenda da humanidade a fome com a dádiva do pão. Eu gostaria de ser poeta, esteta, artista, orador, musicista, cantor, para apresentar a grandeza da tua palavra. Mas na minha pobreza, porque me faltam o esto, a magia, o canto, a poesia, eu somente posso dizer, Senhor, eu gostaria de ser o teu servidor, para dizer-te, muito obrigado porque tens piedade de mim. Muito obrigado porque nasci por teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.